Raio Silver, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês o que dizem ser a história verdadeira sobre a casa lá em Amityville. Acredito que sempre que a gente pensa em alguma casa mal assombrada, nós lembramos de Amityville, porque com certeza é um dos casos assim que sempre vem na nossa cabeça, e até mesmo tem vários filmes sobre esse assunto, também tem livro, tem muita coisa. Só que eu posso dizer pra vocês que, pra quem não conhece essa história verdadeira que eu vou estar contando aqui, pode se sentir um pouco tapeado. Sabe aquele meme do Pica-Pau? Fui tapeado? Fui tapeado! Então, tipo, é mais ou menos isso, porque eu me senti muito assim quando eu fiquei sabendo dessa história verdadeira e pensei assim, nossa, eu fui enganada por muito tempo, será? Fica comigo até o final, que você vai estar conhecendo essa história verdadeira e você vai provavelmente ter, assim, a mesma sensação que eu tive de que fomos tapeados. Então, se você é novo por aqui e não conhece esse canal, convido você a se inscrever, deixa o like e deixa o curtir, que isso é super importante. Também ativa o sininho de notificações, que assim, sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai estar recebendo aí. E lembrando também que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer essa história que dizem que é a história verdadeira de Amityville. No dia 13 de novembro de 1973, 6 membros da família DeFell foram encontrados mortos na casa onde eles moravam, localizado na Ocean Avenue, número 112, vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas encontradas estavam os pais Ronald e Louise e os 4 filhos do casal, a Dawn, de 18 anos, o Allison, de 13 anos, o Mark, de 12 e o John, de 9 anos. Todos foram mortos a tiros enquanto estavam dormindo, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, o Ronald Jr., de 23 anos. Bom, então no decorrer dessa história, a polícia começou a pesquisar a fundo para ver o que tinha acontecido ali. Eles então descobriram que os pais, eles foram mortos por 2 tiros e todos os irmãos ali tinham tomado apenas um tiro. A família então pega o sobrevivente, digamos assim, o Ronald Jr., leva ele para a delegacia, começa ali a fazer uma série de questionamentos. O Ronald diz que ele não teve culpa nenhuma, que ele não está envolvido naquele massacre que aconteceu na casa dele, com a família dele. Só que a polícia começa a perceber que ele não tá contando assim uma história verdadeira, ele passava a sensação de que ele estava mentindo. Então a polícia pressiona bastante ele e um dia depois ele acaba confessando que sim, que matou os pais e também os seus irmãos. Depois que ele confessou, ele foi a julgamento mais ou menos um ano depois dos crimes, e o seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes que o Ronald ouvia. Até mesmo um psiquiatra foi contratado ali para estar analisando toda aquela situação, e ele chegou a dizer que o rapaz sofria de um transtorno de personalidade antissocial, mas ele também era usuário de drogas como LSD e heroína. O psiquiatra diz que no momento dos assassinatos ele estava são, ele sabia o que ele estava fazendo, então como ele matou 6 pessoas, ele acabou pegando uma pena de 6 vezes 25 anos. Então, cada pena ali ele recebeu por 25 anos, então como ele matou 6 pessoas, seria 25 anos em 6 vezes. Todas as 6 vítimas foram encontradas mortas em cima das suas próprias camas, e também não havia nenhum sinal de luta na cena do crime. Além disso, foram feitos também alguns exames depois nos corpos, e não revelou nenhuma presença de sedativo nos membros da família. Os investigadores da época concluíram que todos os membros da família foram mortos enquanto eles estavam dormindo. Só que a gente tem algumas coisas esquisitas nessa história, como que nenhum membro da família ouviu os disparos. Bom, tava todo mundo dentro da mesma casa, provavelmente se o Ronald tivesse atirado, alguém pelo menos estaria ouvindo. Então é aí que entra o que a gente conhece sobre que alguma possível coisa sobrenatural tenha ajudado nesse caso, e que possivelmente tenha feito ali alguma coisa para os membros da família estarem dormindo e não terem acordado. Essa é mais ou menos a história que a gente conhece, é mesmo a história que é relatada nos filmes, que tinha alguma coisa sobrenatural naquela casa. Mas o que eu vou contar para vocês agora não é sobrenatural, e sim bem bizarro. O Ronald, durante os anos, ele falou muito sobre isso, só que uma confissão que ele deu no ano de 2000 é a mais interessante que a gente tem aqui, que é a que eu vou estar contando pra vocês. Ele falou que ele tinha muito problema com os pais, principalmente com o pai, que era extremamente abusivo.
Outra coisa foi que ele falou que a irmã dele, a Dawn, ela estava muito braba com o pai, o Ronald, né? E que ela mesma começou a planejar de matar os pais, e de início o Ronald até mesmo não queria participar, mas a Dawn acabou convencendo ele que era o melhor a se fazer naquele momento, era matar a mãe e o pai, e é claro, deixar os irmãos vivos e levar também os irmãos para a casa dos avós deles. Como eu falei antes, o Ronald sofria muito com o pai, ele brigava muito com ele, e como ele era o mais velho, o filho mais velho, ele passou por muitas coisas bem complicadas naquela família. Então, isso pesou bastante e ele acabou meio que aceitando essa ideia da Dawn de estar matando o pai e a mãe. Na verdade, essa ideia que a Dawn teve surgiu na véspera dos assassinatos. Eles começaram a planejar o que eles estavam fazendo, e até mesmo eles convidaram mais 2 pessoas para estarem ali ajudando a eles a cometerem os assassinatos. Então chegou naquele dia de noite, os 4 estavam preparados para estarem assassinando os pais, né, a Louise e o Ronald. Então os 3 entram na casa, um fica de guarda ali para qualquer movimento ali, ele estar avisando os outros 3 que estavam ali dentro da casa. Então eles vão lá e matam o pai e a mãe. Bom, só que nesse momento aquela terceira pessoa que estava ali, ela ficou desesperada com aquela situação e saiu correndo. Até mesmo o Ronald vai atrás dele para estar convencendo ali de continuar, e nesse momento a Dawn simplesmente atira nos outros irmãos, porque ela acreditou que se algum sobrevivesse, eles poderiam estar contando para a polícia depois, e ela não queria ter nenhum tipo de problema, então ela preferiu estar matando os 4 irmãos dela naquela noite. Só que o Ronald, ele não vê que a Dawn matou os 4 irmãos. Então, quando ele volta, ele percebe que aquela situação saiu muito do controle, porque já tinham 6 pessoas mortas dentro da casa, o que não era o combinado. Ele e ela queriam só que os pais morressem. Então, eles começaram a brigar entre si, porque ele estava tentando tirar a arma da mão dela, e aconteceu ali alguns empurrões, alguns tapas, e a Dawn acabou desmaiando, e quando ela desmaiou, ele acabou matando ela, então, para estar acabando ali o mais rápido possível com aquela situação. Então, nessa versão, a gente pode dizer que não tem nenhum espírito, não teve nada que influenciou naquela noite, e também os cúmplices que agiram naquela noite nunca foram encontrados. Depois que o Ronald foi preso, ele perdeu o direito de estar herdando a residência, então a casa foi posta à venda, e um tempo depois o George e a Katie Lutz compraram a casa e se mudaram para lá com os 3 filhos. Logo que a família Lutz se mudou, eles começaram a presenciar coisas bem esquisitas naquela casa, como vozes estranhas vindo do nada, barulhos estranhos, os móveis se mexendo, figuras demoníacas, enfim, tava um inferno dentro daquela casa. Então, eles decidiram estar abandonando a casa ali, eles ficaram umas poucas semanas morando ali, e é essa história que a gente conhece do livro e também dos filmes, né, que abordam esse lado sobrenatural dessa história. Até mesmo depois de um tempo foram mandados ali alguns especialistas nessa área, e simplesmente eles não encontraram nada que mostrasse que a casa de Amityville era assombrada. A família Lutz seguiu firme durante os anos, dizendo que sim, que tudo que eles viveram ali era real, nunca disseram que aquilo teria sido uma farsa. Só que tem uma coisa, eles ganharam muito dinheiro por causa dos livros e também dos filmes que foram lançados. Num tempo depois, o advogado do Ronald, ele acabou deixando escapar que, na verdade, toda essa história de assombração lá na casa de Amityville era, na verdade, uma farsa. Na verdade, o Ronald e a família Lutz se uniram ali e conversaram e tiveram essa ideia de estar criando toda essa mentira em volta dessa casa. A casa até mesmo foi vendida depois, as pessoas que moraram lá falaram que nunca presenciaram nada esquisito, até mesmo uma família que morou lá acabou abandonando a casa, mas não foi por causa de espírito, foi porque as pessoas curiosas ficavam toda hora indo lá na frente e também incomodando muito a família, queriam entrar, queriam ver se tinha fantasma, e é claro que não tinha nenhum fantasma. A casa foi vendida pela última vez no ano de 2016 e a gente não teve mais nenhum relato assim sobrenatural de pessoas que depois da família Lutz disseram que teve algum fantasma ou alguma coisa. Na verdade, foi só a família Lutz que presenciou esses fantasmas. Hoje em dia, o Ronald está com 69 anos e ele continua preso lá em Nova York. Bom, gente, então trouxe para vocês esse caso que a casa de Amityville sempre foi vendida como uma casa mal assombrada, uma casa que tinha
próprio mal ali dentro, principalmente nos filmes, é muito abordado, também no livro. Eu já li, é um livro bem interessante até, que conta ali tudo o que a família Lutz viveu naquelas semanas. Só que com essa versão a gente pode acreditar que, infelizmente, né, foi tudo uma inversão, uma invenção, e pra gente que gosta aqui de uma boa história de terror, essa eu posso dizer pra vocês que não é verdadeira, segundo tudo que foi relatado ali, e na verdade é mais uma lenda urbana que tem em cima da casa de Amityville, e que nada é verdade, a gente só pode assistir os filmes, também ler o livro, mas a gente consegue entender que não é uma história real e simplesmente, segundo a versão do Ronald, ele e a irmã que fizeram tudo aquilo naquela noite sem nenhuma presença fantasmagórica. Caso você tenha alguma sugestão aqui, pode deixar nos comentários sobre algum caso, alguma coisa que vocês queiram que eu esteja trazendo aqui pro canal. Pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo aqui pro canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.